Com certeza existe hoje no Brasil uma crise no sistema prisional brasileiro. Toda certeza. Número de pessoas presas, número de pessoas que deveriam estar presas estão em liberdade, número de pessoas que estão utilizando tornozeleira eletrônica. E dentro das penitenciárias, com toda certeza, hoje existe um desafio muito grande ao Poder Judiciário, às polícias penais Brasil afora, né? Porque são aqueles dois órgãos que mais têm ali contato diário, principalmente a Polícia Penal, evidentemente, com o sistema prisional. E a partir disso, a partir dessas questões que são levantadas com base no sistema prisional brasileiro, as pessoas apontam soluções que elas enxergam em outros países. Por exemplo, o caso de El Salvador. Outro dia eu estava participando de uma entrevista com um repórter aqui e ele falou que eu tenho admirado aquilo que acontece lá em El Salvador e tal, porque lá ele se alcançou resultados satisfatoriamente significativos e aí acabou a criminalidade, então são vários dias ou meses sem homicídios, então como se fosse de fato um exemplo a ser seguido. Olha, primeiramente eu quero deixar claro o seguinte: eu entendo que sim, há pessoas que têm que ficar presas, há pessoas que não deveriam estar soltas, porque são pessoas que, sob a minha perspectiva, elas não querem mais o conserto, né? Não querem mais a ressocialização, não querem mais retornar a uma vida normal, à sociedade. Já fazem parte do sistema criminal e elas querem continuar levando aquela vida. É claro, filosoficamente a gente pode pensar os motivos pelos quais aquelas pessoas querem esse estilo de vida, querem permanecer dessa forma de vida, claro. E você vai dizer, mas qual outro caminho esse indivíduo teria, né? Qual outra oportunidade esse indivíduo teria? Talvez a gente não encontre, talvez de fato esse indivíduo não tenha outra opção se não permanecer na delinquência. Mas o fato é que há pessoas que se dedicam às atividades criminosas, principalmente ali tráficos, alguns crimes patrimoniais, roubos, né? Furtos e homicídios, e integram, evidentemente, facções criminosas, grupos criminosos, aí não tem como. Essas pessoas têm que ficar encarceradas mesmo. Como não há pena de morte no Brasil, não há pena de prisão perpétua, essas pessoas devem ficar o máximo de tempo possível recolhidas, porque aí elas não praticam outras infrações penais. Agora, dentro do sistema prisional, né, dentro da penitenciária, ainda há a possibilidade de prática de infrações penais, como a gente observa, por exemplo, quando pessoas que estão dentro do sistema prisional mandam cometer homicídios contra outras pessoas que estão soltas, enfim. E aí, lá em El Salvador, né, havia uma situação de crise muito maior do que essa que nós temos no Brasil, com toda certeza. E aí passou-se a adotar uma medida mais recrudescente, né, uma medida mais severa por parte do Estado. E aí começou a prender muitas pessoas, né, a recolher muitas pessoas. De certa forma, relativizar o devido processo. O que a gente tem hoje no Brasil é um desenvolvimento ou crescimento das garantias. A gente vê no Brasil hoje, se busca sempre mais proteger o cidadão. Então, quanto mais você protege o cidadão, quanto mais você cresce aqui as garantias, quanto mais você cresce as garantias do cidadão, porque você está assegurando ele, menos você tem o poder do Estado. Então, você reduz o poder do Estado. Lá em El Salvador fez o seguinte: subiu o poder do Estado e foi reduzindo as garantias do indivíduo. Então, aqui está as garantias. As garantias estão descendo e o poder do Estado está subindo. O Estado está com muito poder e as garantias dos indivíduos estão reduzidas. E aí, com certeza, tem uma relativização do processo penal. No Brasil, algo que é muito criticado, a gente vê as críticas através da internet, principalmente, é quando há um apego muito significativo à formalidade, à técnica legal, à técnica processual, em detrimento da matéria. Então, às vezes, você vê o cara lá, igual o outro dia apareceu na internet, o cara um caminhão com 500 quilos de cocaína foi preso e foi colocado em liberdade logo no dia seguinte. Ora, por que esse camarada foi colocado em liberdade? Ele foi colocado em liberdade porque se observou a técnica procedimental. A legislação é muito clara quando ela trata das possibilidades de prisões. Então, se o cara está com 1 quilo de cocaína, se o cara está com 10 quilos de cocaína, ou com 1 tonelada, a legislação processual vai conferir um tratamento semelhante. Você não vai ver uma diferença significativa em razão da quantidade de droga. Se o cara tem bons antecedentes,
ele então tem outra condenação anterior por crime doloso, o crime não foi praticado com violência, ele vai acabar preenchendo os requisitos que vão ensejar a colocação dele em liberdade. E isso é apego à técnica, é apego às garantias dos indivíduos. É o que a gente observa no Brasil. Lá, no estado de El Salvador, no país, na verdade, veja aqui, o que houve foi uma redução significativa das garantias. E aí os indivíduos passaram a ser presos de uma forma mais simplificada, ficar preso por um tempo maior, a utilização de prisões preventivas por um tempo maior também, e principalmente uma repressão muito significativa em cima de facções criminosas. Se aqui no Brasil já se adotasse um sistema mais célere, um sistema que fosse mais rápido, mais eficaz contra membros de facções criminosas, nós já teríamos uma redução significativa das infrações penais, eu tenho certeza. Se você tira dentro do sistema prisional, né? Se você tira dentro do sistema prisional o acesso aos aparelhos telefônicos por parte de indivíduos que são integrantes do grupo criminoso, você já consegue obter resultados significativos aqui fora. Eu tenho certeza disso. Tira o telefone, não permite telefone lá dentro. Claro, o Estado não permite, né? A polícia não permite, mas os indivíduos estão sempre trabalhando para tentar burlar o sistema, para tentar estar na frente, né, do Estado e conseguir ingressar com esses aparelhos telefônicos lá dentro. Mas aí você tem outras formas de evitar isso, né? De repente com as antenas que neutralizam os sinais, eu nem sei se a expressão técnica é essa, mas tem alguns inibidores do sinal do telefone e aí você não consegue ter telefone lá dentro. Mesmo que o cara coloque o telefone dentro do sistema, ele não vai conseguir utilizar. Só com isso aí você já resolve muita coisa. E isso é uma das cobranças, né? A gente sempre vê as pessoas, principalmente quem é do meio policial, falam, pô, por que o governo não coloca ali, pô, uma antena inibidora ali para acabar com o sinal de telefone naquela localidade? Enfim, não sei, com certeza seria uma solução muito significativa. E aí você já consegue cortar o contato daqueles que ficam dentro do sistema penitenciário, só fomentando a desgraça aqui fora. Porque é isso, o cara fica 24 horas trancado, se ele tem um telefone na mão, ele passa as 24 horas tentando fazer quem está lá fora cometer crime também. Trabalhar para ele, orientar, manipular, seja lá qual a expressão. Esse é um ponto. Segundo ponto, entender que tem pessoas que vão precisar definitivamente de um tratamento diferente, né? A legislação ela tenta ser impessoal e ela é impessoal. E às vezes fica difícil até para o magistrado, né, ali, principalmente para o juiz que vai decidir sobre a vida daquela pessoa, decidir de uma forma que ele considere muito o indivíduo, né? Ele acaba tendo que conferir um trato impessoal, considerando o fato que o indivíduo praticou. E tem pessoas que precisam reconhecer que não tem como essas pessoas, né? Essas pessoas, pô, o cara fala que é de uma facção criminosa, já tem que ter um tratamento diferenciado, né? Então, para esses caras, seria ideal se aplicasse, né, de uma forma parecida essa redução das garantias e ampliação do poder do Estado. Então, você amplia o poder do Estado e vai reduzindo as garantias em relação a esses indivíduos que se proclamam, trazem essa nomenclatura de serem faccionados, né? Falam que são membros, são simpatizantes, são integrantes do grupo criminoso. Então você reduziria as garantias e aí você vai ampliar o poder do Estado em relação a esses indivíduos. Também vejo isso como uma solução a curto prazo que pode resolver. Não vou dizer que eu acho que esse sistema que é empregado lá em El Salvador é um sistema ótimo, né? É um sistema que realmente ele funciona 100%, porque eu não conheço a realidade. E eu sei que assim, você soltar a prisão à torta e à direita de qualquer forma também pode ser um problema. Porque a gente sabe que muita gente é presa inocentemente. Aqui no Brasil, pô, eu já tive desprazer. Se você acompanha os vídeos aí, eu já falei, eu já tive mais de uma situação que eu prendi uma pessoa que era inocente. Foi pedido prisão, foi decretada a prisão pelo juiz, nós prendemos a pessoa e a pessoa era inocente. Então você imagina, no sistema brasileiro em que você tem toda uma gama de garantias asseguradas aos indivíduos, é uma proteção significativa aos indivíduos, né? A redução do poder do Estado, a ampliação das garantias. Mesmo assim, você tem pessoas que são presas inocentes, sem dever porra nenhuma. Você imagina se você diminuir ao máximo as garantias e ampliar o poder do Estado. Quantas pessoas inocentes não podem ser presas, né? E eu acredito que
você vai ter sim pessoas presas inocentemente, pessoas presas inocentemente, porque eu sei que é possível, né? É possível aqui, vai ser possível em qualquer lugar. Eu tô meio rouco, certo? Acho que eu tô perdi a voz já. Queria que você deixasse seu comentário. O que você acha sobre esse assunto? Se você esse é um assunto muito caro a quem se diz de direita, né? Que se espelha, então, lá em El Salvador, que tem um sentimento de vontade de prender maior, enfim. Queria que você deixasse sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Esse negócio de flexibilizar a prisão, você acha que ajudaria o sistema prisional brasileiro? Você acha que iria contribuir para a solução do problema prisional brasileiro ou não? Deixe sua opinião, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!